Vamos lá, amados. Bom, como nós ainda não estamos com o livro didático, então a gente vai recorrer aqui à Bíblia. Ó, que coisa, né? Maravilha. Vamos lá, livro de Apocalipse. Mas antes a gente vai falar aqui sobre a... Pronto, melhor. Sobre as escolas de interpretação, tá? A gente vai começar falando, porque assim, Apocalipse não é Apocalipse. O livro de Apocalipse nós vamos estudar dentre outros, claro. Mas aqui Apocalipse é o livro principal, né? Mas a gente estuda outros porque o tema e a matéria é a escatologia. Então, o que quer dizer escatologia? Alguém sabe me falar? Quer ajudar aqui na aula? O senhor sabe, eu sei que o senhor sabe. É um dia antes do 8 de amanhã. Logia é estudo. Sim, logia, tudo que é logia a gente já aprendeu que é estudo. Eu tinha visto os E meus. escatos no grego, escaton. Parece que é tipo uma coisa que não foi revelada ainda, tipo uma profecia. Não chute, varão, porque se acertar minha canela vai doer. Tenha convicção, pelo menos, não vá no achismo. Mori, nos ajude, que eu sei que o senhor sabe. Escatologia é o estudo das coisas do futuro, né? Que está por vir, ou seja... Estudo que ainda não foi revelado. Opa, será? Será que não foi revelado? Estudo das últimas revelações. Então seria das últimas coisas, né? Isso. A grosso modo, tá, irmãos? A grosso modo, tá? Só pra gente entender, né? Então, logia, estudo, tratado, palavra. E os catos fala de última, né? Então, das últimas. Mas referindo o que nós estamos estudando, dos últimos acontecimentos da história humana. Resumindo, escatologia é o estudo dos acontecimentos, ou dos últimos acontecimentos da história humana. Na verdade, a palavra apocalipse quer dizer revelação. Tanto é que os testemunhos de Jeová, eles preferem colocar na Bíblia deles lá, revelação, né? E não apocalipse. Não está errado, está certo. Então, a tradução da palavra apocalipse, que é do grego, quer dizer revelação. Ou seja, é um livro que não tem mistérios. É um livro que, na verdade, é algo que está revelado, ou seja, foi mostrado. E essas expressões aparecem demais, né, no livro, né? Deus, João falando, Deus mostrou, foi mostrado, foi revelado, foi desnudado. Na verdade, o livro de Apocalipse, para muitos, é algo assim difícil, uma coisa que é para poucos entenderem. Não, irmãos, pelo contrário. Olha só que parece que hoje é uma coisa contraditória. Mas quando João ele escreve usando todos aqueles simbolismos e figuras, era justamente porque os cristãos entenderiam. Quem não entenderia seria os não cristãos, né? Mas os cristãos entenderiam todas aquelas figuras. Agora, para a gente parece um enigma, mas é o contrário. João escreveu aquilo porque era claro para os irmãos. Percebe? Então a gente tem que saber que o livro de Apocalipse, ele não tem dificuldade, não tem maior dificuldade do que outros livros. Ele só precisa de ferramentas adequadas para que interprete de uma maneira correta cada símbolo, o que significa. Então, na verdade, a gente precisa descobrir, né, entre aspas, o que significa tal figura de linguagem, o que significa tal símbolo, o que significa tal termo. Então, sabendo isso, a gente fica mais tranquilo e vai abordando de uma maneira tranquila. Faz, Varão, pode deixar aberta, Alex. Tá bom. Só para entrar aquele vento euroquilão. Vai, já. Então vamos lá. Eu quero falar sobre 5 escolas de interpretação. Quando a gente fala escolas de interpretação, são 4 pontos de vistas, tá certo? A respeito da interpretação. Ou seja, preterista, histórico, futurista, simbólico e eclético. Calma, que eu vou explicar cada um deles, tá bom? Então escrevam primeiro aí. Preterista. 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 Então, preterista é a primeira escola que a gente vai abordar de interpretação. Ou seja, como eles enxergam, como eles acreditam que o livro de Apocalipse deve ser interpretado. De que maneira? Bom, preterista, né? Lembram da escola? Pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito.
A gente não, até hoje tem dificuldade nesse negócio, né? Mas o que é o pretérito? É o passado, né? Aquilo que é o passado, é a linguagem passada, né? Então, preterista é a escola de interpretação que eles acreditam que todo o livro de Apocalipse já foi cumprido. Então, pode escrever aí. Preterista, pode escrever, preterista é um ramo, então, da interpretação que acredita que todo o livro já foi cumprido nos dias do Império Romano, ou seja, no passado. Tá? Então, esse ponto aqui de vista de interpretação preterista, eles acreditam que todo o livro de Apocalipse, já todos os acontecimentos, né, tudo que está relatado lá, já foi cumprido nos dias do Império Romano, tá certo? Ou seja, naqueles dias. Então, esse é um ponto de vista e uma linha de interpretação, tá? Uma linha de interpretação. Os preteristas. Essa escola, ela é, no caso, ela seria o quê? Na época... Que período que é dessa escola, na verdade? Então, o que surgiu, você está falando... O preterista, ela é de que período que é esse estudo preterista? Para datar cada um agora eu não vou conseguir, Daniel. Datar exatamente quando surgiu cada um, aí eu vou ter dificuldade agora para trazer. Eu nem sei, na verdade, se tem datas exatas. Eu nem sei. Porque assim, não é nem uma questão que foi um período. São pessoas, né, até hoje inclusive. Tem pessoas hoje que eles ainda adotam esse sistema. Então a questão não é nem... Eu acho que o ponto não é nem quando surgiu em si. É um sistema de estudos. É um sistema que até hoje alguns, tanto um quanto o outro, ainda abordam, né, utilizam para interpretar o livro de Apocalipse, né? Mesmo porque não foram deixados todos assim. Então o histórico é o segundo ponto de vista. Histórico, segundo ponto de vista, obrigado, irmão. Segundo ponto de vista, segunda linha de interpretação, segunda escola de interpretação. Então, os históricos, né, aqueles que interpretam de uma maneira histórica, eles acreditam que os acontecimentos do livro foram se encaixando em várias épocas da história humana. Então, aqueles que usam essa linha de interpretação histórica, eles acreditam que os acontecimentos do livro de Apocalipse, eles foram se encaixando em várias épocas da história. Ou seja, de repente o capítulo 1, 2, 3 é em tal período da história. Capítulo 4 até o capítulo X em tal período da história. Que os acontecimentos eles foram se encaixando em várias épocas da história humana. Tá? Então quem segue essa linha de interpretação, eles vão encaixando, cada período da história humana, os acontecimentos que houve lá, no livro de Apocalipse, né? Então, por exemplo, chega a besta, que surge lá no capítulo 12, né? As taças que são derramadas, as trombetas que são tocadas, e a Babilônia que cai, a antiga Babilônia, eles vão encaixando em cada período da história humana. Então, é uma linha de interpretação histórica no caso aí. Tá? Aí vem o futurista. Futurista. Esse eu vou dar mais atenção e é a linha de interpretação que eu vou seguir, tá bom? Que eu acredito, inclusive, que seja mais adequada. É lógico que depois os irmãos têm toda a liberdade para ir pesquisar mais, para falar, não, André, eu acredito que não é essa a melhor. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Mesmo porque Apocalipse é um negócio, a escatologia, melhor dizendo, e o livro de Apocalipse tem algumas dificuldades. Nós vamos falar sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Né? O pós-milenismo é algo que os estudiosos de hoje já descartaram. Depois eu vou falar porque os acontecimentos históricos foram desmontando essa linha de pensamento, né? De pós-milenista. Porque o pós-milenismo acredita o seguinte, que haveria uma melhora, o reino de Deus ia tomando conta da humanidade, da sociedade, do mundo e da história, a ponto de ir melhorando e até Cristo reinar sobre tudo e sobre todos. Mas a história mostrou o contrário, principalmente do século passado para cá. Com a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Então isso já foi desmontando. Então o pós-milenista, ele já é um grupo de pessoas que está quase extinto hoje, quase nenhum estudioso segue
essa proposta. Agora tem os pré-milenistas, que são a maioria dos pentecostais, e os amilenistas, que são a maioria dos irmãos históricos, né? Os batistas, os presbiterianos, os metodistas e etc. Não que não tenha irmãos também que sigam a linha do pré-milenista, e não que não tenha pentecostais que também não seja amilenista. Então, o que diz o pré-milenista? Que a igreja será arrebatada, e nesse arrebatamento, aliás, olha como é complicado, irmão. Calma que eu só estou dando aqui um panão de fundo, e depois a gente vai detalhando, né? Só para ver que não tem aquele consenso todo, é aquela coisa resolvida, não é? É a mesma coisa soteriologia. Calvinismo e arminianismo é um negócio que não é totalmente resolvido. Então, essa matéria também não é uma coisa assim que a gente vai chegar numa conclusão. Vocês vão falando, isso aqui é mais interessante, ou isso aqui faz mais sentido, ou não, e tal, né? Então eu vou, claro, o meu papel é de tentar expor todas as vertentes. E aí eu vou falando, essa aqui eu acredito que tem lógica desse ponto, essa daqui eu acredito que não, eu tenho uma preferência, que é a linha que eu vou seguir. Tá? Mas nunca tentando impor nada em vocês, eu só vou colocar aquilo que eu acredito ser mais adequado, pegando lógico os textos bíblicos, né, que são as referências. Mas então, por exemplo, no arrebatamento, tem gente, ou aliás, na grande tribulação, isso é consenso. Só que uns acreditam que a igreja será arrebatada antes, outros no meio e outros depois. Isso é chamado de pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Então aqui já tem esses que acreditam que a igreja vai ser levada ao céu antes da tribulação, outros no meio da tribulação, 3 anos e meio, né? Depois que a tribulação são 7 anos dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. E aí outros acreditam que só depois de toda a tribulação que a igreja será tomada. Dão linhas de pensamento. Calma que eu só estou colocando os pontos. E aí então o pré-milenista, ele vai acreditar que de fato haverá literalmente um período de 1000 anos, literal. O amilenista não acredita que haverá esse período literal de 1000 anos. Haverá sim um período, mas ele é indefinido, que será o reinado de Jesus, né, sobre a terra, tá bom? Que regerá as nações com vara de ferro. Então calma que a gente vai detalhar, a gente vai chegar, isso aí é quase no finalzinho do livro, lá no capítulo 20, que a gente vai estudar isso aí. Tá bom? Só para vocês verem que tem algumas dificuldades, mas calma, muita calma nessa hora. Não se desesperem, não fiquem atribulados. A tribulação virá, eu acredito que nós não vamos estar aqui. Os que querem acreditar, amém. Eu só não vou estar para confirmar isso. Mas vamos lá, então futurista, né? A escola de interpretação futurista acredita que os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse, 1, 2 e 3 de Apocalipse, olha só, são acontecimentos históricos que se cumpriram nas igrejas existentes naqueles dias. Então, essa linha de interpretação futurista acredita que o capítulo 1, 2 e 3 são descrições dos acontecimentos históricos que se cumpriram nos dias da igreja lá, no primeiro século, tá? Primeiro, no comecinho do segundo século. Ou seja, as 7 cartas, né, chamadas as cartas do Apocalipse, elas se cumpriram literalmente nas igrejas da Ásia Menor lá, que hoje é a atual Turquia. Repete aí. Sim, a linha de pensamento futurista acredita que os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse, eles são acontecimentos históricos, né, aquilo é literal, foi histórico, e se cumpriu nas igrejas existentes naqueles dias. Então aquelas 7 igrejas, igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, a Filadélfia e Laodiceia. As 7, não sei se falei exatamente na sequência, né? Acho que foi. Que eram igrejas num raio, a mais distante uma da outra era 50 quilômetros. Então ela era muito perto uma das outras, né? E acredito então que os capítulos 1, 2 e 3 são fatos históricos que aconteceram de fato. E a partir do capítulo 4, o livro é totalmente futurista, onde haverá grande tribulação, o milênio e a eternidade. Que é nessa linha que a gente vai seguir e que eu vou apresentar para vocês. Então, essa última repete novamente. Sim, a linha futurista acredita. Então, capítulo 1, 2 e 3 são fatos históricos que se cumpriram. Sim, eu vou chegar lá. Se cumpriram naquelas igrejas lá da Ásia Menor, que é a atual Turquia, tá? A partir do capítulo 4, todo acontecimento do capítulo 4 para frente, ela é então futurista, ou seja, ainda vai acontecer. Não aconteceram aqueles fatos, aqueles relatos lá, tá? E aí vai se seguir então
a grande tribulação, depois vem o milênio e a eternidade. A gente vai detalhar um bocado de coisinha nesse período todo, nesses acontecimentos. Né, mano? O sistema é bruto, né, mano? Diga. É tão, assim, difícil, vamos dizer assim, né? Que eu tenho um livro do Gutenberg Lund, não sei se você já leu ele, Apocalipse versículo, e em cada ponto do Apocalipse é a opinião de, no mínimo, quatro pessoas, né? Sim. Antônio Gilberto, Severino Pedro, Jorge Lade, parece Sim. Vimalgo. Eu vi mal e eu tenho uma dificuldade com ele, mas... Então, geralmente, sempre para tudo no Vimalgo, ou seja, sempre todos os outros procuram seguir ou concordar com o Vimalgo. Então, dificilmente 3 dos 4 concordam com o mesmo ponto de vista. Às vezes 2 concordam, 2 não concordam, um só concorda, e aí é complicado o negócio. Inclusive, eu nem sabia que ia ser essa matéria, mas eu estou estudando esse e estou estudando Daniel Apocalipse do Antônio Gilberto. Oh, que coisa boa. Então o senhor já está aí indicado já, que é esse aqui, ó. Então, eu tenho que eu vou indicar, estou lendo ele. Eu vou indicar, no intervalo eu mostro para vocês, tá? Inclusive na esperança que cheguem mais alunos para a gente já fazer a indicação. Então, pelo menos 2 aqui, ó, que é o que o irmão ali está citando, né? Oh meu Deus, Severino Pedro da Silva, inclusive foi meu pastor por um breve período de tempo, já faleceu há pouco tempo. E esse aqui que é do Antônio Gilberto, os 2 da Assembleia de Deus, né? Pentecostais. Esse aqui na verdade é Daniel e Apocalipse. Porque a gente vai estudar escatologia. No Novo Testamento, o principal livro é o Apocalipse. Mas no Antigo Testamento nós temos Daniel, certo? Principalmente no capítulo 9, 10, 11 e 12. Tá? São acontecimentos futuros mesmo. Nós vamos pegar, inevitavelmente tem que se estudar Apocalipse com o capítulo 24 de Mateus, todo o capítulo 24,